Bom dia a todos, pessoal. Hoje, dia 14 de maio de 2024, e pela graça de Deus estamos vivos aqui, não sem incômodos, não sem alguém perturbar a gente, mas estamos vivos e Deus tem sido bom. Espero que vocês estejam bem. Rio Grande do Sul continua em dificuldades, continuamos enviando as nossas orações e os nossos donativos também. Porque não esqueçam que, assim como as obras sem fé são mortas, a fé sem obras é morta também. Então, quem puder mandar seu auxílio material lá para aquele povo, ache uma instituição idônea e faça, por favor, porque é assim que funciona para nós que somos cristãos. Porque apesar de fazer isso, mas a Bíblia fala que lá em Antioquia, o pessoal que seguia Jesus, né, agia como Jesus, e daí por isso que começaram a ser chamados de cristãos, né? Eu conheci muita gente que se acha cristão, mas que não age como Cristo. E eu acho que se você quer ser um cristão, você tem que agir como Cristo, porque é assim que cristão significa, como Cristo, né? Bom, então vamos lá. Todos nós queremos uma bênção de Deus. Todos nós queremos os benefícios de sermos filhos de Deus, né? Tem muita coisa que, como diz na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Declaração Interamericana também, direitos humanos e tal, são nossos direitos simplesmente por sermos seres humanos. Então, muita coisa aqui nesse mundo a gente tem direito e a gente usufrui simplesmente por ser humano, por essa condição. No reino espiritual, falando das coisas de Deus, essas coisas se espelham, né? Porque Deus diz assim que fez o sol e deixa ele fluir sobre justos e injustos. Então, qualquer um pode ser beneficiado do sol, qualquer um pode ser beneficiado do ar, da água que estiver disponível, entenderam? Por quê? Por causa da nossa natureza humana. Nós temos dois nascimentos, como Nicodemos não entendeu quando Jesus falou para ele, né? Jesus falou, é necessário para você nascer de novo, né? E ele não entendeu, ele falou assim, mas eu posso entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Jesus falou, você não está entendendo, você é doutor da lei, aí você é religioso e você não está entendendo. Então vejam bem, eu, por exemplo, sou teólogo, né? Eu fiz a faculdade de teologia porque eu queria o título, mas isso não interfere em nada na minha vida. E eu poderia fazer especialização, doutorado, sei lá, nisso aí, e poderia ser um grande religioso que falasse muito bem da palavra de Deus, tivesse uma dicção maravilhosa e tal, mas isso não vale nada se eu não agir como Cristo. Porque o cristão é aquele que age como Cristo. A Bíblia não diz que o cristão e o que vai se salvo é aquele que fala bonito, aquele que reúne multidões, aquele que mesmo que faz milagres. Não é isso, né? E eu vou ensinar uma coisa bem breve para vocês hoje. Quem já souber, ouve aí, né, dá um like aí para ajudar no impulsionamento para essa palavra chegar a alguém que precisa. E se você não sabia disso, que te ajude, que seja uma bênção, né? Bom, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Foi dito por carcereiro. Isso está na Bíblia. Mas como assim? Não somos todos filhos de Deus? Eu cresci escutando essa mentira. Não, todos nós somos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Vamos lá para o Evangelho de João, né? Evangelho de João, falando da palavra, o verbo de Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que veio para o seu próprio povo, mas seu povo não o recebeu, né? Diz assim, lá no versículo 12, porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, né? E aí você lê o Evangelho de João, você vai viajando ali. João tem uma forma de expor as coisas que é muito particular dele. Não sei se vocês sabem, mas João, quando refere-se a si mesmo, ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, né? Ele mesmo se autodenominava como discípulo a quem Jesus amava, não tinha nenhum problema da autoestima. Eu amo as palavras do nosso Joãozinho aqui.
E ele o jeito que ele coloca as coisas assim, é um jeito muito amoroso, muito legal, assim, eles põem uma face de Jesus bem bacana. E vocês vejam o poder que tem essas palavras, né? Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso é um poder, né? Imagine você uma chaminha piloto que tem dentro de um, de um aparelhinho de gás lá, né? De repente você pega e liga aquele negócio e aquela chaminha faz assim, aquele barulho assim, bum, né? E ela fica grande e tal, esquenta a água e tal. E se você não mexe nela e deixa ela fica o tempo inteiro aquela chaminha desse tamanho assim. Assim é a chama do Espírito Santo, né? Todos nós temos do Espírito, né? E para nós é muito simples entender como é que os olhos de Deus estão sobre nós em todo tempo, simplesmente porque o Espírito veio de Deus e ele está dentro de nós. Então tudo que você sente, que você fala, Deus tem ciência, porque o Espírito dele tem uma fagulha dentro de você, né? Isso é tranquilo de entender. Mas a geração do homem se dá através da relação sexual entre homem e mulher. Estão tentando fazer diferente, mas não vai acontecer, né? A geração é assim, é homem, mulher e bebê, né? E essa é a geração natural que ele se refere, né? Mas a regeneração, e por isso que o batismo da pessoa consciente, a partir dos 12, 14 anos aí, é que é interessante porque é quando a pessoa tem essa condição de declarar as coisas. Muita gente sofre na vida por causa de alguma coisa que aconteceu quando era criança. Pô, mas a lei diz que quando você tem menos de 18 anos, você é inimputável. Você não tem condição de fazer as coisas ali, tem que alguém assinar por você, estar junto e tal. Não responde penalmente, né? Algumas outras coisas, eles colocam aos 14 anos, por exemplo, a menina só tem condição de dizer se quer se relacionar com o cara depois dos 14 anos. Se for antes dos 14 anos é estupro presumido, porque entende-se que a menina não tem condições de optar conscientemente por aquela coisa. Tem vários nortes assim que falam, né, que a criança, adolescente não tem condições de se direcionar. Então, por que raios você fica se culpando por uma coisa que aconteceu na tua infância? Ou que você fez, ou que fizeram para você? Né? Se te ofenderam, se te fizeram alguma coisa errada, você foi vítima, você não tem que se culpar por aquilo. Né? Te sacanearam, quem é criminoso é quem fez. E se foi você que fez alguma coisa para alguém, também peça perdão para Deus e não se culpe por isso, porque também você era criança. Você tem que pensar assim, ó, o que eu decido hoje? Hoje é o dia, se eu estou vivo, hoje eu posso tomar a minha decisão e fazer as coisas do jeito correto, né? Então, se isso é um poder que nos é dado, de nos tornarmos filhos de Deus, aquela chaminha piloto do Espírito Santo que está dentro da gente, ela vai se inflamando. Por isso que ninguém entende esse fervor da gente com Deus, de você ter a fé, de você crer, de você ler a palavra de Deus, de estar um louvor, de você chorar, de você orar, jejuar. Porque as pessoas estão com a chaminha piloto pequenininha, né? E quem está crendo, quem está orando, está com a chama totalmente acesa. O Espírito está ali pulsando dentro da pessoa ali e levando ela a outros níveis, né? Então é diferente, é uma questão de consciência. Por isso que a maioria não entende como é que isso funciona. Bom, eu acho assim que se nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, ótimo, vamos exercitar esse poder. Como é que eu faço isso? É muito simples, né? Diz assim a Bíblia que se você crer no teu coração e se você confessar Jesus com a tua boca, você vai ser salvo, né? Não é assim fazer isso e depois para voltar a fazer as coisas erradas. Isso não funciona desse jeito, porque Deus nunca foi salvo. Você nunca creu e nunca aceitou, né? Mas digamos que o teu coração te fala hoje que você deve fazer isso, né? Teu coração está te falando e você diz assim, puxa, esse é um caminho legal para seguir, como eu sigo, né, há mais de 20 anos e não me arrependi. Você tem uma coisa na minha vida que eu não me arrependi, mas nunca de ter feito, em nenhum momento, foi de ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Assim, muitas outras vezes eu fico pensando numa coisa, assim, mas isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, assim, de ter, de questionar, assim, de ter feito isso, sabe? Foi maravilhoso para mim, difícil, mas maravilhoso, né? E eu vou te ensinar, assim, uma oração
Se você quiser fazer comigo, você pode fazer, senão depois faz no teu quarto, mas é muito simples. Diz assim: Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. De toda a humanidade, de todos aqueles que crerem, aceitarem e abrirem o coração para o Senhor. Então eu abro o meu coração, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida a partir deste dia. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Bom, feito essa oração, você recebeu Jesus, tá? E você creu. A partir daí, a caminhada é muito difícil. Não mais difícil do que sem Jesus, mas é difícil, continua sendo difícil. Só que aí você tem quem te sustenta. Aí você tem um Deus que te cuida, e você é filho de Deus, e você pode se dirigir a Ele. Onde é que veio essa rouquidão? Você pode se dirigir a Ele como Pai, como o Abba, e clamar as coisas como um filho clama ao Pai. É simples assim. Depois é difícil, né? A vida é difícil, mas ela tem quem cuide da gente. Que Deus te abençoe, que você possa tomar essa decisão hoje e sempre na tua vida, e que essa palavra te traga luz. É por aí.